Este programa é livre para todos os públicos. Sport Show, com Antoninho Silva. Muito boa noite, 18 horas em ponto na cidade do Rio Grande, desta terça-feira, 1º de outubro de 2019. Está começando o Sport Show aqui pela FURG FM 106,7 e também pela FURG TV, canal 15 da NET Digital. Estarão trabalhando conosco na mesa de São Paulo Milbrati, Suíte Master Pedro Paio. O Sport Show tem o apoio cultural de Dailton Seguros, Rua Gomes Freire, 717. Telefone 3233-5000. Ótica Estima, 105 anos de carinho e comprometimento com os seus clientes. Com lojas na General Neto 68 e nos shoppings Partage e Praça Rio Grande, a Ótica Estima está sempre perto de você. Unimed Litoral Sul, cuidar de você, este é o plano. Rua Aquidabã 692. Telefone 3231-3766. Escola Desportiva Grêmio Ball. Venha fazer parte desta família. Rua General Vitorino 419. Telefone 984-429793. SESC, Serviço Social do Comércio. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Avenida Silva Paz 416. Telefone 3231-6011. Clínica do Movimento. Reabilitação, Saúde e Performance. Rua Rio de Janeiro 230, Sala 40. Condomínio Maresias. Antigo Casarão no Cassino. Futebol amador é na FURG FM. Muito bem, vamos começar então falando do Campeonato da Primavera 2019 da FURG. Teremos a terceira rodada agora no dia 5, no próximo sábado. Primeiro jogo às 8h45, Kaique Sofrência Forg. Às 9h50, Galácticos Gold e Nós na Fita. 10h40, Vanzin Polêmica. 11h30, Agência Marítimo Orion e Tecom Rio Grande. E às 12h20, Galácticos e Universidade Atlântica Logística. Campeonato Amador 2019, segundos quadros às 14h, primeiros às 16h. Domingo, dia 6 de outubro, no Cassino, Parque Marinha e Vasquinho. Na Torotama, Novo Avante Quinta. Na Palma, Flor do Pago e Humaitá. Na Vila da Quinta, Nacional e Nova Quinta. E no Povo Novo, Santo Antônio e Mirim. Então já sabe que começa os segundos às 14h e os primeiros às 16h. Clássico Regional de Futsal, dia 5, né, no IAC, dentro das comemorações dos 111 anos do Esporte Clube São Paulo. Teremos São Paulo e Brasil de Pelotas, né, a taça alusiva ao aniversário. O São Paulo que está, né, pleiteando disputar o ano que vem a Série Bronze do Campeonato de Futsal, né? Então já começa os preparativos desde já. Campeonato Estadino 2019, já temos aqui a tabela. Dia 17 de novembro, às 5h, Rio Grandense e Rio Grande. Dia 24 de novembro, às 5h, Rio Grandense e São Paulo. Dia 1º de dezembro, às 5h, São Paulo e Rio Grande. E no dia 8 de dezembro, a final. Todos os jogos serão realizados no Alto da Puzo. Libertadores da América, semifinal, começa hoje. Eu tenho aqui às 21h30, River Plate e Boca Juniors. Vai acontecer no Monumental de Nunes. E amanhã às 21h30, na Arena do Grêmio, Grêmio e Flamengo. Né? A gente estava até um pouco em dúvida aqui, né? O Reni e eu, com relação a esse horário. Mas é o horário que eu tenho, né? 21h30. 21h30, é esse horário mesmo. Vamos falar então do Campeonato Brasileiro. Teremos rodada 23ª agora no próximo sábado. Às 5h, Vasco e Santos. São Paulo e Fortaleza. Às 19h, Grêmio e Corinthians. Bahia e Atlético Paranaense. Às 9h, Cruzeiro e Inter. Domingo às 11h, Chapecoense e Flamengo. Às 4h, Ceará e Goiás.
Palmeiras e Atlético Mineiro. Às 4 ainda, Botafogo e Fluminense. Às 7 horas, CSA e Avaí. O Flamengo é primeiro com 49, em segundo Palmeiras 46, em terceiro Santos 41, em quarto Corinthians 38, em quinto Inter com 37, em sexto São Paulo com 36. Os 4 últimos, 17º Cruzeiro com 19, 18º CSA com 19, 19º Avaí com 16 e 20º Chapecoense com 15. Também teremos rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem já começou a 26ª, tivemos Guarani 2, Atlético Goianiense 0. Hoje às 19h15, Vila Nova e Criciúma, América Mineiro e CRB. Quinta-feira às 21h30, Vitória e Sport. Sexta-feira às 19h15, Figueirense e Oeste. 21h30, São Bento e Bragantino. E sábado às 11 horas, Botafogo e Ponte Preta. 16h30, Paraná e Curitiba. Operário e Brasil de Pelotas. E às 19 horas, Cuiabá e Londrina. A classificação, o Bragantino é primeiro com 51, segundo Atlético Goianiense com 45, em terceiro Sport 44, em quarto CRB com 38. Os 4 últimos, 17º Criciúma com 26, 18º Vitória com 25, 19º São Bento com 24 e 20º Figueirense com 23. Na realidade, o Atlético Goianiense, né, deixou escapar ontem uma oportunidade, né, de chegar mais próximo ao Bragantino, ou pelo menos não perder a segunda posição. Ele agora fica à mercê de que o Sport não vença o seu jogo, né? O Sport aqui, deixa eu ver quando é que joga o Sport. Joga na quinta-feira contra o Vitória, né? Se o Sport vencer, já passa o Atlético Goianiense, que faz uma bela campanha. Muito bem. Dados os resultados, hoje nós temos uma satisfação enorme, é sempre muito gratificante quando eu convido essa pessoa, né, para vir aqui, para a gente conversar. Ele que tem uma vasta experiência no esporte de um modo geral, né, principalmente no futebol. E meu querido amigo Carlos Reni Dias, presidente da Liga de Veteranos. Reni, mais uma vez, uma satisfação muito grande de ter aqui no Sport Show. Boa noite, meu amigo. Obrigado, Toninho. Para nós, da Liga de Veteranos, é uma satisfação e com certeza aos clubes também. Cumprimentando a ti, cumprimento os demais companheiros de equipe. A rádio e a TV FURG também, por essa oportunidade que nós temos de ter cada vez mais aqui, nos satisfazer e colocar aquilo que nós temos feito, que é do nosso ano de 2019, nossos campeonatos, da qual 50% já entregamos. É verdade, né? Nós vamos falar sobre tudo isso. Antes, porém, Reni, nós temos agora, hoje começa a semifinal da Libertadores, né? Dois jogos aí. Grandes jogos também. Dois grandes jogos, de times que têm uma história muito grande dentro do futebol mundial. Hoje, River e Boca, no Monumental de Nunes. O outro decide na Bombonera. Teve um outro jogo que tiveram que fazer fora do país. Lá na França, você não sabe onde é que foi. O que a gente pode esperar desse jogo? Eu queria estar lá. Digo sinceramente, eu queria estar lá. É muito bonito ver esses loucos jogar. É muito. Se espera de muito. A única dúvida também que tenho também é com relação à torcida. Está dividido? Um dia um, outro dia outro? Pois é, né? Eu acho que ficou assim. Outra vez até falaram assim, que podia acontecer isso. Não fui a fundo mesmo, não sei mesmo como é que foi. Eu sei que é peso pesado. É peso pesado. E o que passar, com certeza vai incomodar os nossos, né? A gente sabe que futebol tem muitas rivalidades, mas na Argentina é incrível, né? Eu acho que é esses dois, né, Toninho? Pois é, River e Boca sempre... Eu acho que é essa turma aí só, essa turma aí que está dividida, sabe? Eu acho que vai ter um trabalho muito tranquilo, é o árbitro, né, que vai... Esse vai. Esse está tranquilaço. Vai. E o de baixo aí vai ser bom. Então, na Bombonera... Esse teria que ganhar dobrado. Né? O quarto árbitro, então, na Bombonera vai ser um luxo. Não tinha pensado. Né? O quarto árbitro... Eu fui uma vez lá, meu Deus, olha, é uma loucura. Que eu não sei como é que pode ainda, aquilo está funcionando. Eu acho que já arrumaram ela. Eu acho que ali no Monumental de Nunes e também na Bombonera, eu acho que deve ser dois ao sapão, né? Deve ser uma pressão danada, né? Deve ser, isso que eu digo, eu gostaria muito de estar lá num jogo desses. Foi um jogo de seleção brasileira, da qual eu fui um jogo do Inter, há muitos anos atrás. Mas eu acho que um jogo desses deve ser muito lindo. É um Grenal, né? É um Grenal. Hoje, nosso Grenal, graças a Deus, educadamente já está bem melhor, né?
Mas eles lá é um Grenal que não está nem perto de ter torcida mista ainda. Claro. É o tipo do jogo, né, René, que é difícil tu apontar um time que hoje possa estar melhor ou pior, enfim, né? Sinceramente. É como tu querer dar um resultado num Grenal, né? Tudo pode acontecer, Tudo né? pode acontecer. Tudo pode acontecer. É o jogo que pode decidir no detalhe. E olha bem assim, né? Olha o que eles fizeram, né, na questão de convocação, né? Eles não convocaram nenhum dos dois, né? E um tem 3 para ser convocado, o outro tem 4, se eu não me engano. Sim. E já tem uma cultura para isso, né? Os caras já estão... Então, olha, é jogo de tigre grande, com certeza. E que bom que o jogo é 9h30. Porque me meteram uma pressãozinha hoje lá para ver se eu estava mais cedo na liga, porque tinha o jogo. Mas então, não, ninguém vai viajar, nós estamos tudo tranquilo. Então, não, de noite, 45 até o cassino, dá de fazer. Então, saindo 8 ou pouco de lá, nós estamos tranquilos, estamos vendo esse jogo. Baita jogo. E amanhã nós teremos Grêmio e Flamengo. Esse aí, sim, já tem... Eu acho que tem uma leve predominância para o Flamengo, né? O Flamengo parece estar melhor que o Grêmio no momento, né? Toninho, eu acho que os dois chegaram, no meu ponto de vista, Toninho. No meu entendimento... Embora o Grêmio tenha crescido no campeonato. Pois é, isso que eu ia dizer. Eu acho que os dois chegaram em igualdades. Eu acho que chegaram... Porque o Grêmio não chegou aqui, não chegou a esse patamar de decidir por influência de nada. Ele veio pelas mãos dele. Claro. Ele veio pelas mãos dele, né? Agora há pouco eu estava ouvindo também, estava ouvindo, que terminou o treino e o centroavante do Inter e o meia aqueles já se atracaram lá, que foi coisa... Isso é o resultado de não ter dado resultados certos, das coisas não ter dado certo. Para mim, e aí vão lá e eu voltar para trás, o Internacional perdeu o vestiário de novo. Perdeu o vestiário de novo. E isso é o que tem de diferente no Grêmio. Muito adepto do Odair, né? Cara, eu acho ele um belo burro. Não tenho como te dizer, Tony. Porque se tu tá lá, eu fico pensando assim, a gente comentou aqui esse tempo. Belo burro. Se tu tá lá, porque tá arrumadinho, tá sempre direitinho, tá? Mas se tu tá lá, cuidando desses caras de manhã à noite, como eu ouvi uma entrevista muito boa dele até, da qual ele comenta que se entrega toda ao clube, mas se tu tá lá de manhã à noite, será que tu não sabe que alguns daqueles guris que tem condições de jogar e outros que estão lá voando, e tem outro que está se arrastando e que tem que ficar sentado mesmo? Sabe? Então, eu não consigo entender que política é essa. Não consigo entender, realmente não consigo entender, como não entendi a política de quando derrubaram o Internacional para a segunda divisão. É a mesma política que está agora. Só que os resultados estão aparecendo, alguma coisinha está se escapando, tudo bem, mas agora que o buraco é grande, desse nível aí, é grande sim, com certeza. Uhum. E isso eu vejo diferente no Grêmio. Vejo diferente no Grêmio, com certeza. O Grêmio tem vestiário, o Renato manda. O Renato manda. Pegou um presidente que sabe que o Renato quer, e ele dá aquilo que o Renato quer. Eu acho que isso aí ajuda muito. Isso ajuda muito. O Renato não passa por cima desse cara, ele tem um respeito muito grande para com o presidente. Tu pode ver em todas as entrevistas que ele dá, claro, onde ele está e tudo mais. Eu estive em 2 feiras da qual eles estiveram, numa das feiras eles estavam juntos, os dois. Tu vê o grau de amizade deles, o grau de relacionamento deles. E eu não consigo ver isso dentro do Internacional. Eu não consigo ver. Posso até que tenha, mas é pelos bastidores da vida. Não é claro e a público assim. Já fiquei no hotel onde o Renato está hospedado também, e toda hora entra um diretor e sai outro, entra um e sai outro, e eles trocam ideias sempre. Eles vão para o café deles dura 2 horas quase. Sabe? Então, isso é gostoso de ver isso. Então, claro, isso dá certo. E isso dá certo. Eu digo bem assim, o Grêmio não tem um trabalho muito grande pela frente. O Flamengo está bem preocupado com o Grêmio, sim, com certeza. E esse negócio, o René, que até certo ponto eu não consigo entender. Por exemplo, o Grêmio Internacional pouparam os seus, enquanto estavam disputando mais de uma competição, como o Inter, o Grêmio ainda está. Isso é outra coisa. Eles pouparam alguns jogadores. O Flamengo vem botando sempre os titulares. Vamos embora sempre, vamos jogar. Tu acha que eles podem chegar com toda a força? Porque hoje já saiu na imprensa lá do Rio de Janeiro de que alguns jogadores já estão sentindo isso. Sim, né? Eles estão. E aí, desculpa, assim, René, e aí como tem uma decisão e que mexe com o lado psicológico dos jogadores, isso aí já dificulta mais, acredito. Tem isso também. E a nossa imprensa também faz um estradalhaço, Toninho, diferente daquilo que a gente faz com realidade, olhando a coisa como tem que ser feita. Eu pelo menos, do meu jeito de avaliar, do meu jeito de entender. Porque, Toninho, se tu tem um preparador físico, se tu tem um preparo físico, esse cara está sabendo tudo o que tu pode e o que tu não pode.
sabe o teu ganho. Eles têm todo um controle desse atleta dentro de campo. Claro. Eles sabem quando tu está caindo, quando tu está caindo de rendimento, quando tu está caindo de produção, quando a tua velocidade já não é mais a mesma. Eles sabem dosar tudo isso. Eles sabem tudo isso hoje. Entendeu? É totalmente diferente daquele nosso passado, né? Que ia para lá jogar e dar bico numa bola pesada e todas as coisas mais. Até porque hoje tem equipamentos que mostram isso. Tudo. Tu pode ver, os caras estão tudo de bracedeirinha, estão tudo de coletezinho, de marcador de passo. É tudo, entende? Está quase com um carro de Fórmula 1. Entendeu? Então, o que eu digo assim, se esse Flamengo estava botando tudo 100% até agora, é porque ele estava voando. E para mim, ele chega a decisão voando igual. Ele vai chegar a decisão voando igual. O que ele vai fazer diferente vai ser para o segundo jogo. No primeiro jogo, ele chega voando. No segundo jogo, tu vai ver que ele vai mesclar. No segundo jogo, ele vai mesclar. Vai, porque o segundo jogo é longe, né? O segundo jogo é lá no fim do mês somente, né? Então ele vai dar 2, 3 descansos, tu vai ver só. Claro, ele vai dar 2 arrumadinhas e esses caras chegam de novo voando. Na última semana ele bota todo mundo a jogar de novo pelo brasileiro ou por qualquer outra coisa. E não deixa o Campeonato Brasileiro de lado. E não abandona, que ele também quer esse campeonato. Não vai botar ele fora, não. Ele não está só olhando para a Libertadores. Com certeza. É verdade. René, nós dissemos aí agora no início de que meio caminho andado já foi do campeonato da Liga de Veteranos. Uma decisão já fizemos. Pois é. Me fala um pouco desse campeonato de veteranos de 40, que acabou neste sábado agora, né, com uma decisão até certo ponto já esperada, né? É bem verdade que foi um jogo até certo ponto surpreendente, né? Porque se esperava até quem sabe, uma vitória do Palmeiras e perdeu por 2-1, mas jogou com o regulamento embaixo do braço, na René. Exatamente isso, Antoninho. É o que eu digo assim, ainda teve lá de novo mais umas perguntas desse tipo, de por que não ter, ir em igualdade de posição para a final do campeonato e tudo mais. Eu digo assim, olha a quantidade de clubes da qual nós temos. Né? Nós temos hoje, né, tivemos 12 clubes de veteranos já, veterano de 40, tivemos 12 clubes já disputamos o 35 com 13 clubes. Entendeu? E aí tu fica pensando assim, como é que tu vai mudar isso agora e o que vai ser de ti na tua primeira fase? Sabendo que o campeonato sempre é aprovado, não é injetado, é aprovado, claro, né? De que tenha que ter turno e retorno, que é para ter jogos, para poder jogar todo mundo, aquela história toda, para depois então tu ir para um mata-mata. Então, se tu tem um primeiro turno, esse primeiro turno tem que te valer de alguma coisa. E no meu entendimento, eu vou continuar defendendo isso aí sempre. Eu acho que esse primeiro turno é realmente bom e esse primeiro turno tem que realmente dar essa vantagem. Eu acho que esse primeiro turno é para isso. Eu acho que a penalidade máxima, eu acho uma coisa muito injusta. Eu acho ela muito injusta. Eu vou defender sempre que não tenha penalidade máxima. Eu acho assim, eu acredito que sei lá, terceiro jogo, tudo bem, se um dia quiser alguma coisa tiver que aparecer, um terceiro jogo, mas mesmo assim levando vantagem, se eu não me engano, nós já tivemos, olha, tem que levantar nos autos lá, no nosso saudoso Jajá, se eu não me engano, nós fomos para uma decisão uma vez, se eu não me engano, tendo o terceiro jogo. Se eu não me engano, eu acho que sim. Vamos para os autos, isso volta depois. Tu não é favorável, por exemplo, uma prorrogação e depois pênalti? Não sou favorável ao pênalti. Para ter a prorrogação, eu vou ter que ter pênalti. Sim. Eu não sou favorável a pênalti, Toninho, não sou. Eu acho uma disputa muito, muito, muito justa. Eu acho que tu tem que ganhar dentro de campo. Mas o pênalti vai bater dentro de campo também? Claro que vai. Mas é diferente, Toninho, porque não tem treinamento, é amador. Claro, eu fico pensando nisso, sabe? Outra gente viu os que um treinamento fazendo o que fazem aí. Terceiro jogo que já ficaria bem mais Terceiro difícil. Jogo já penso diferente, entendeu? Como é um caso desse. Vamos lá, nessa decisão agora. Claro. Não vamos tirar o mérito, não estou tirando o mérito daqui do Palmeiras RG, de maneira nenhuma. Nem muito menos do Terezinha, que fez o que fez. Mas era uma final que dava para ir para o terceiro jogo. Claro. Ia para o terceiro jogo, quem levava vantagem? Levava vantagem o Palmeiras RG, porque na primeira fase ele foi campeão. Ele foi campeão, ele se classificou melhor, sei lá, tem coisas para tu avaliar. Dá para avaliar tranquilamente. René, me fala um pouco dessa decisão, porque eu fico aqui pensando, né? Eu não tive presente para assistir, mas eram me parece 2 equipes técnicas, né? Esse ano. Quando tem 2 equipes que não tem tanta técnica, que é mais aquelas equipes mais aguerridas, enfim,
a gente passa pela cabeça da gente que são jogos muito mais pegados. Como é que foi essa decisão, Reni? Torinho, eu, desde o início, assim, ó, quando nós tivemos ali na terceira rodada, se eu não me engano, que eu tive a oportunidade de vir aqui, se eu não me engano, na terceira ou na quarta rodada, e foi o jogo, foi o jogo do Piratini, exatamente, do clássico, do primeiro clássico. Foi quando eu tive aqui naquela semana. Isso mesmo, na quarta rodada. Ali já se espelhava, e eu lembro de eu ter dito, me surpreende, não me surpreendendo, mas me surpreende essa campanha que esse Santa Terezinha começou a fazer. Sim. Porque a Terezinha começou já ganhando logo no início do campeonato, depois empatou, depois ganhou, depois perdeu, depois ganhou e ganhou. Fechou o turno. Aí depois veio de novo, e veio bem de novo. Digo, esse Terezinha vai para a final esse ano. Porque aí o que aconteceu? Os dois adversários principais, que era a Caixa d'Água e era a Piratini, o Palmeira, que a gente fala de Palmeirinha, tem que diferenciar como Palmeirinha, seu Assis, tá? Mas não é Palmeirinha, é Palmeira. Vamos deixar bem claro, senão ele vai dizer, pô, vamos para lá me chamar de Palmeirinha. Não, é Palmeira, não, seu Assis. É porque Palmeira. Tem outro Palmeira. Como tem outro, para não confundir, então hoje eu vou chamar de Palmeirinha. O Palmeirinha estava no mediano. Ele estava assim, se der oportunidade eu entro, como foi o caso, Claro. Faltou pouco para entrar. Estava muito bem treinado pelo Rudinho, tinha mudado algumas pessoas, sabe, aquela coisa assim. Mas não encaixou. Sim. Não encaixou. Como não encaixou o Piratini, como não encaixou Caixa d'Água. E terminou ficando os três fora. Pior campeonato que o Piratini fez até então, eu acho. Exatamente. Que eu, né? Até hoje, eu não lembro realmente, o Piratini sempre chegou, né? E dessa vez o Piratini não se habilitou, não passou, né? Um Santa Bárbara que chegou também, um Santa Bárbara que foi feito assim, meio que aos tropeços, montou esse time meio que a upa e upa e chegou nas quartas de finais. Faltou alguns jogadores a não comparecerem ou geralmente o Piratini estava Do sempre... Piratini, não. Ele mesclou bastante. É? Ele só, eu acho que jogou a toalha, faltando ali 2 ou 3 jogos. Quando ele perdeu o Clássico, praticamente... Bom, se bem que o Clássico já era no penúltimo jogo. Mas ali, numa semana antes do Clássico, eu acho que ele já tinha jogado a toalha, porque ele ia depender só do Clássico. O Piratini estaria dependendo ainda somente do Clássico e ir para uma decisão como o Caixa d'Água foi. Ter que ganhar o jogo e depender de resultados. Claro. Entendeu? Ainda estava vivo, né? Mas pelo menos ainda estaria vivo. Claro. Entendeu? E isso não aconteceu. Isso realmente ficou assim. E do meu tempo, Toninho, não lembro realmente de um ano tão ruim para Piratini. De um ano tão ruim. E até mesmo a própria campanha do Caixa d'Água. Claro. Caixa d'Água quando entrou na Liga, esse Caixa d'Água já logo em seguida veio, depois foi campeão, depois tornou-se campeão de novo, sabe? Veio para outras decisões, nem lembro quantas decisões o Caixa d'Água foi, mas eu acho que ele já foi umas 3 ou 4. Ele foi vice foi vice-campeão 2 vezes. Sim. Já o Caixa d'Água foi campeão 2, então já teve 4 vezes em final. Claro. Entendeu? O Terezinha teve 1 vez até hoje em final. Sim. Em 2016, que perdeu lá para a Vila mesmo, para o Santa Bárbara. Primeiro ano do Santa Bárbara campeão, em 8 ou 9, se eu não me engano, vice-campeonato do Santa Bárbara, foi logo em cima de Terezinha que o Santa Bárbara foi campeão, em 2016. Claro. Reni, antes da gente entrar no mérito do jogo, né, que eu gostaria que tu falasse um pouco, há possibilidade de não termos o 40 ano que vem? Olha, Toninho, é muito como cedo, é que a gente diz? A gente esteve conversando lá, nós estávamos ali na final, e estávamos conversando ali com o Mauro, conversamos um pouquinho com o pessoal estava ali também do Piratini, e quem estava ali, que a gente estava conversando, dizendo, mas tu acha que tu não sei... Cara, não tem como se achar nada, sabe? O campeonato vai ter se tiver time. Claro. Entende? A gente não tem outra maneira de tu dizer que vai ter campeonato ou não vai ter campeonato. Eu acredito assim, Toninho, desses 8 que aí estão hoje, desses 6, aliás, que aí estão hoje, acredito que esses times ficariam para o campeonato. Há quem nos diga hoje que o Palmeiras hoje tem 6 disputando. 6 disputando. Nunca teve tão pouco também. Nunca. Né? Não. Nunca fizemos um campeonato com tão pouca gente. Isso com certeza. É a primeira vez que se faz com 6 times. Primeira vez. E eu acredito que desses 6 estando, entendeu? Existe lá, de novo, né? Ou a intenção de um São Jorge estar vindo, né? E daqui a pouquinho pode até melhorar, né? Voltar, continuar isso. Tendo e aumentar o número de clubes. Dar um número de clubes maior, porque realmente tem muita gente. Realmente tem muita gente. Com essa história, talvez, da gente, né? De se caso tenha o ano que vem
já se sabe que é 25 atletas para veterano, master ou sênior, o que for, é 25, ninguém vai fechar mais que isso. Isso já divide bastante também o mercado, vamos dizer assim. Não vi muita diferença na questão de time, não vi. Não vi, como continuo dizendo também, não deve aumentar clubes, não vai aumentar clubes. Não é a questão de aumentar clubes, é de dividir, vamos dizer assim, né, dividir esse monte de atletas. Ou seja, tu não vai ter uma reserva técnica de fichar 5 ou 10 caras para dizer assim, ó, quando eu precisar eu te trago. Claro. Não, então não, ele sabe que vai ter 25, né, vamos lá, 25 caras, e desses 25 caras ele vai ter que estar peleando, porque quem tem 20, 22, 23, hoje está sofrendo. Está sofrendo. A gente vê isso no Master hoje, que está indo a campo com 12, 13, 14, e é complicado. É complicado. Tem lesão, tem suspensão, tem uma série de coisas. Tem trabalho, tem muita coisa. Ainda mais esse de 40, né? O de 40 o cara ainda está inteiro, está em vivo ainda, está, né? Tá trabalhando, está direto. O 50 já tem gente que já está com a oportunidade de estar aposentado, tipo de coisa assim. Mas o 40 não. Então tem assim, tem oportunidade, já houve uma sondagem também lá da Quinta também, de uma possibilidade de um time da Quinta, que até agora estou vendo aí o Nova Quinta disputando, mas daí a pouco seria lá entre Quinta e Nacional, ter um time de 40 de novo, sabe? Povo Novo, daí a pouco possa voltar, já tinha esse ano a intenção, e esse ano não deu certo, mas eu acredito que possa o ano que vem, né, um Santo Antônio vir, porque tem uma ramificação lá que gostaria de botar um time de 40 também. Claro. Então, assim, o Raça já tinha perguntas e tira custos e dá umas ideias sempre. Ou seja, isso quer dizer que tem times que já estão com vontade de estar indo aí, tá vindo aí. E mas Santa Bárbara não vem mais. Não, Santa Bárbara ainda vem, no meu entendimento, ainda vem, porque ainda tem 4, 5, 6 do Santa Bárbara que ainda não tem 50. Vai precisar de mais 1 ano ou 2 ainda. Claro. E esses caras não vão parar de jogar. Isso com certeza não vão parar de jogar. Então é muito, vamos dizer assim, é muito relativo. Muito prematuro hoje. Ainda. Muito prematuro em dizer que possa vir, que possa não vir. Realmente eu digo assim, é muito. Torna-se muito inviável dizer alguma coisa assim hoje. Hoje eu te diria assim que acho muito difícil ter. Não é o contrário, bem assim do que tu fala, tudo que possa ter possibilidade, mas acho muito difícil. Porque eu digo difícil, Toninho, porque as coisas não estão fáceis. A gente sabe muito bem disso aí, a questão de custos, a questão de tratamento, a questão de cuidar de pessoas, está muito complicado isso, está muito complicado. Até para quem é um diretor de clube, para tentar botar um time em campo, isso está difícil para trabalhar. Está muito difícil para trabalhar. René, me fala da decisão, como é que foi? Toninho, assim, ó, a tua visão. O primeiro jogo, eu vi uma parte do primeiro jogo e a gente já via ali. O que eu entendi nesse primeiro jogo, né? Eu entendi assim, que eu acho que esse Terezinha, se tivesse tido o cuidado, vamos lá, eu não estou deixando aqui bem claro isso, não estou tirando do mérito nem aquilo que é esse Palmeiras RG, que é um baita time. É um baita time. Então, eu acho que é isso que nós agora falamos de Grêmio e Flamengo, que eu acho que é isso. Esse Flamengo vem se cuidar do Grêmio. E o Palmeiras RG, eu tenho certeza que o Palmeiras RG foi para Santa Teresa preocupado com esse Terezinha que joga na Santa Teresa. Ele foi para lá preocupado com isso. Mas aí o que aconteceu, no meu entendimento? O Terezinha também se preocupou com o Palmeiras RG. Uhum. Ele também se preocupou, porque o Palmeiras RG foi lá e fez 6-1 no Santa Bárbara, e eu acho que o Terezinha se equiparou ao Santa Bárbara. Do meu ponto de vista de jogar. Do meu ponto de vista de jogar, pelo aquilo que eu vi agora na decisão. O Terezinha jogou de igual para igual. Tu acha, por exemplo, que o Terezinha respeitou demais? Respeitou demais. Ele respeitou demais e o Palmeiras RG, quando sentiu, porque aí nós temos que ver a inteligência, eu digo sempre, né? A inteligência de jogador faz isso, né? Porque a inteligência do jogador, ele primeiro ele dentro de campo, não é o cara que aqui, o Renio, nem o Toninho, nem o Chacrinha lá, nem o Schwartz, que entregaram as camisetas, que vai dizer que tu aguenta 10, 15 minutinhos para depois tu começar a agir. Não, o jogador inteligente, ele cria isso. Claro. Nós já sabemos disso. Então, e aí é o que eu digo. E como o Palmeiras RG tem essa 4, 5, 6 ali, que são caras muitíssimo inteligentes, são os caras que jogam muita bola, muita bola mesmo. Então, esses caras sentem o jogo. Eu digo, opa, eles não estão vindo. Eles estão se acovardando um pouco. Vamos soltar um pouquinho, vou começar eu a me soltar, vou começar a soltar mais um. O Terezinha se fechou um pouco. Ele se fechou, ele custou a sair, quando saía errado, ele errou muito passe. Assim, depois do segundo tempo, as informações da qual eu tenho, errou passe demais. Errou muito passe. Isso torna-se o quê? Isso é nervosismo.
né? Queira ou não, mas é nervosismo. É aflição de fazer gol de uma vez. E aí, no segundo tempo, eu também estou para entender até agora. Se tu passa um ano, eu não digo um ano, mas esse campeonato começou em 1º de junho, né? E veio terminar em 28 de outubro, de setembro, aliás. O campeonato foi um campeonatinho de 3 meses, e a gente sabia que era exatamente isso, seria de 2 meses e pouco, porque a gente teve uns cancelamentos ali, acho que uns 15 dias, 3 semanas, eu acho que a gente perdeu durante o campeonato. A troca de goleiro do Terezinha no intervalo do jogo, eu estou para entender até agora. Mas não houve lesão nem nada? Nada. Ele usou do mesmo critério agora no jogo da final de novo. Trocou o goleiro de novo, no intervalo do jogo. E quanto estava o primeiro tempo? Aqui, 1-0. 1-0. Ganhava 1-0. Lá estava 0-0. Na Vila estava 0-0 quando trocou o goleiro. Estava 0-0? 0-0. E o goleiro teve alguma influência, René? Não, segundo informações das Franfreias, parece que um tinha que ter gereré, e o outro não. O outro é gol feito. Mas parece que um tinha que ter gereré. Aqui não. Aqui, no primeiro tempo, saiu o Palmeiras RG ganhando o jogo. É isso mesmo. Depois do jogo estava empate. Mas diz que aqui o Terezinha jogou muito bem, né? Jogou muito bem, Toninho. Jogou em cima. Teve a troca também de goleiro? Trocou no intervalo também. Tô vendo. Trocou no intervalo. Então, é isso que eu digo. Se tu tem esse período, não vou dizer o ano inteiro, mas tu teve toda essa fase, a fase de classificação, jogando todo mundo, né? Então, tu chega na final, se os dois são, vamos lá, 99%, um é 99%, o outro é 100%. Não consegue estar igual os dois. Mas se um é 99% e o outro é 100%, Reni e Toninho, vamos cá os dois. Um vai jogar um jogo, o outro vai jogar o outro. Também acho que é melhor. Não, isso porque entrar frio é a pior coisa que tem, né? Pior num jogo tinhoso desse. Aí só, um e cada um. Numa vez, numa decisão, eu fui fazer isso. E um deles pegou e disse assim, não, senhor, se tu fizer levantamento, ele jogou muito mais vezes que eu. E assim, ó, ele está bem, ele está quente no jogo, eu venho todos os 2 jogos, eu quero ver ele jogar e quero ver ele ganhar. É isso? É isso. Então tá, então vai ele pro jogo. E ficou o outro sentado. Claro. E estava lá no outro jogo também. Pronto. E aí eu acho que é isso que tinha que definir. Se chegou os dois, de novo eu volto, se chegou 99% e o outro 100%, cara, eu acho que é um jogo um, outro jogo outro. É que uma decisão dessa tem que tirar o chapéu, né? Nem todos fazem isso, né? Não consegue. Muita gente treme. Muita gente treme para chegar e dizer. Então assim, ó, Toninho, eu acho que mais ainda, tu fica nesse jogo e tu vai sair nesse. Mas se esse cara sair bem no jogo, ele vai de novo. É decisão. Se não quiser jogar comigo mais, tu não joga mais comigo. É decisão, meu velho. Não. Se saiu bem no jogo, me desculpa, mas tu vai de novo. Claro. É tu que vai. Não. Eu acho que o ideal seria nem falar nada para eles. Não, eu acho que eu uso desse termo. Eu falo. Toninho, eu falo porque eu digo assim... Mas eu acho que pior dar uma expectativa e depois não botar, né, René? Não, mas exatamente, né, Toninho? Mas aí mas tu vai deixar uma vírgula. Quando tu for conversar, tu vai ter que deixar uma vírgula. Claro. A ideia, vamos lá, pronto, essa aí é a vírgula. A ideia é usar um jogo, outro no outro. Eu só dependo desse jogo. Tá certo. Muito bem, 18h33, nós vamos intervalo e em seguidinho estaremos voltando.